No meu aniversário, meu avô veio me visitar. Ele perguntou: Você gostou do carro que te mandei no ano passado? Eu fiquei surpreso. Que carro, eu nunca recebi nada. Meu avô virou na hora e olhou para os meus pais. Eles ficaram pálidos. O clima pesou. Meu nome é Alexander. Desde pequeno, sempre senti que eu era o filho menos amado da família. Isso é algo que a gente sente, mesmo quando tenta ignorar. Meus pais, Margarita e Jaime, sempre trataram melhor o meu irmão mais novo, Estaban. Ele era o queridinho. Tudo girava em torno dele. Eu era só outro filho, o que ficava de lado. Ele ganhava os melhores brinquedos, roupas novas, elogios, abraços. Para mim, sobrava o que ninguém queria quando sobrava. Na nossa casa, comparar a gente era normal. Minha mãe vivia dizendo: Olha o Estaban. Tão esperto, tão educado. Você devia ser mais como ele, Alexander. Meu pai era igual. Qualquer coisa que o Estaban fazia, ele elogiava. Mesmo que fosse só um desenho feio ou uma nota média na escola. Eu podia tirar 10 ou ganhar prêmio na escola. A única coisa que ouvia era: Bom, mas continue tentando. Parecia que eu nem devia estar ali. Mas mesmo assim, nunca desisti. Quando terminei o ensino médio, meus pais falaram que não tinha dinheiro para eu ir para a faculdade. Não dá para pagar tudo, Alexander. O Estaban precisa mais, ele tem um futuro brilhante, disse minha mãe, do jeito frio de sempre. Então, com 18 anos, comecei a trabalhar num shopping. Era uma loja de roupas. Eu dobrava camisas, arrumava prateleiras e atendia os clientes com sorriso, mesmo cansado. O salário era baixo, mas dava para comida, algumas roupas e sair de vez em quando. Esse era meu jeito de seguir em frente, de mostrar que eu não precisava da aprovação deles para crescer. Enquanto isso, Estaban não fazia nada. Nem procurava trabalho. Meus pais diziam: Ele ainda está descobrindo o que quer. Ainda é jovem. Com 20 anos, ele só ficava jogando videogame ou saía com os amigos. E dinheiro nunca faltava para ele. Sempre tinha. De onde vinha a gente já pode imaginar. Eu, por outro lado, chegava em casa acabado. Mãos doendo, cabeça cheia. E ainda escutava a piada da família. Você ainda tá nesse emprego meia boca, falava Estaban rindo, usando uma jaqueta nova que meus pais compraram para ele. Você devia sonhar mais alto, não acha? Minha mãe concordava. Meu pai nem me olhava. Parecia que todo o meu esforço não valia nada. E o mais irônico, quem sustentava a casa era eu. Meus pais nem trabalhavam mais. Tinham perdido o emprego fazia tempo. Diziam que era culpa da crise ou do azar. Mas a verdade, eles nem tentavam arrumar outro trabalho. O motivo de a gente ainda ter casa era só um: meu avô. Meu avô se chama Antônio. Ele mora em outro país e, depois que se aposentou, começou a receber uma pensão boa e ainda tinha bastante dinheiro guardado. Todo mês ele mandava grana para pagar tudo na nossa casa: aluguel, luz, comida, até os luxos do Estaban, como roupas caras e saídas com os amigos. Meus pais diziam que cuidavam de tudo porque era mais fácil assim. Mas eu nunca vi nem o cheiro desse dinheiro. Também nunca pedi. Sempre achei que a gente tem que ganhar o próprio sustento. Meu avô Antônio era a única pessoa que me fazia sentir importante de verdade. Quando eu era pequeno, passava as férias de verão com ele e foram os melhores momentos da minha infância. A gente ia pescar, ele me ensinava a consertar coisas na oficina dele e sempre falava: Alexander, você é especial. Não deixa ninguém te fazer sentir o contrário. Ele era o único que me dava valor de verdade. Mas faz 3 anos que ele se mudou para outro país, e desde então a gente não se via mais. Às vezes, a gente conversava por telefone, mas eram conversas curtas. Mesmo assim, eu sabia que era o neto preferido dele. Ele nunca disse isso, mas dava para sentir no jeito que falava comigo. No meu aniversário de 23 anos, tudo parecia igual aos outros. Meus pais nunca ligaram muito para isso. Quando eu era criança, às vezes compravam um bolinho e cantavam parabéns como quem canta o hino na escola só por obrigação. Mas naquele ano, aconteceu algo diferente.
Cheguei em casa cansado depois do trabalho no shopping e vi um bolo na mesa da cozinha. Não era nada demais, só um daqueles bolos simples de mercado, com cobertura que desmancha fácil. Meus pais e estavam lá. Eles cantaram parabéns, mas de um jeito tão sem vontade que até deu vergonha. Feliz aniversário, Alexander, disse minha mãe forçando um sorriso. Meu pai só murmurou alguma coisa, e o Estaban nem tirou o olho do celular. Não teve presente, nem cartão. Só aquele bolo triste. Achei estranho eles se darem ao trabalho de comprar aquilo, porque não era o jeito deles. Aí minha mãe falou: foi o seu avô Antônio quem mandou comprar. Ele queria que você tivesse algo no seu dia. Agradeci, mesmo com um sentimento esquisito por dentro. Tinha alguma coisa errada. Meus pais nunca ligaram pra mim, porque fariam isso agora, mas deixei pra lá. Pensei que talvez meu avô tivesse pedido mesmo. Naquela noite, a gente cortou o bolo. Cada um comeu um pedaço. Ninguém falou quase nada. A festa durou menos de 10 minutos. Depois, cada um foi pro seu canto. Estaban pro quarto, meu pai pro sofá ver TV, minha mãe pro celular. Fui pro meu quarto me sentindo mais sozinho do que nunca. Mas já estava acostumado. Essa era a minha vida. O que me chamou a atenção foi o que veio depois. Nas semanas seguintes, percebi que meus pais e o Estaban começaram a agir de um jeito estranho. Do nada, eles estavam com dinheiro. E não era só para pagar as contas, eles começaram a esbanjar. Minha mãe apareceu com roupas novas de marca. Justo ela, que sempre dizia que essas coisas eram besteira. Meu pai surgiu com um relógio caro. E o Estaban estava ainda mais metido, exibindo tênis de grife e falando de uma viagem que estavam planejando. Um dia, ouvi minha mãe no telefone dizendo: vai ser só nós três, uma viagem só para relaxar? Era como se eu nem existisse. E foi isso mesmo. Eles viajaram para um resort na praia e nem me chamaram. Não tem lugar para você, Alexander. E além disso, você tem que trabalhar, né? Meu pai falou, com um sorriso que eu não sabia se era deboche ou só desprezo. Enquanto eles postavam fotos felizes nas redes sociais, eu fiquei em casa trabalhando no shopping, como sempre. Fingindo que não me importava, mas doeu. E eu não conseguia parar de pensar, de onde veio tanto dinheiro. Meu avô sempre mandava só o suficiente para pagar as contas. Será que agora ele estava mandando mais? Tentei não me meter. Achei que talvez fosse só um presente a mais do vovô. O tempo passou, e minha vida seguiu igual. Mesmo emprego, mesmo salário apertado, e as mesmas piadinhas da minha família. Estaban ainda não trabalhava. Vivia como um rei, com tudo pago pelo dinheiro do meu avô. Meus pais tratavam ele como se fosse o filho perfeito. Eu continuava sendo o alvo das críticas. Mais um ano e você tá na mesma, Alexander, minha mãe falou um dia, com aquela voz cheia de desprezo. Na sua idade, devia estar em outro emprego. Estaban riu. Meu pai só concordou com a cabeça. Engoli seco e continuei minha vida. Quando chegou meu aniversário de 24 anos, não esperava nada. Achei que ia ser mais um dia normal de trabalho. Talvez um bolo barato, se eles lembrassem. E os mesmos rostos sem graça de sempre. Mas aí algo diferente aconteceu. Recebi uma ligação do meu avô, Antônio. A voz dele estava do mesmo jeito de sempre, carinhosa, mas dessa vez animada. Alexander, meu querido. Como você tá hoje? É seu dia. Tô indo te visitar para comemorar seu aniversário. Quero te levar para jantar no melhor restaurante da cidade. Chama seus pais e o Estaban também. É uma comemoração em família. Eu fiquei em choque. 3 anos sem ver meu avô, e agora ele estava vindo me ver. Fiquei feliz de um jeito que fazia tempo que eu não sentia. Aceitei na hora. Ele disse que chegaria à noite. E eu contei os minutos, ansioso. Finalmente, alguém que realmente se importava comigo ia estar presente. E ele apareceu mesmo. Chegou na porta de casa com um sorriso de sempre e me deu um abraço que me fez sentir como aquele garotinho que passava as férias com ele. Ele era alto, de cabelo branco, e cheio de energia, como se o tempo não tivesse passado.
Meus pais estavam cumprimentaram ele com sorrisos meio falsos, parecia que estavam nervosos. Minha mãe estava quieta demais, e meu pai não parava de olhar pro celular. O Estaban mal cumprimentou meu avô. Ficou num canto, com cara de quem nem queria estar ali. A gente foi pro restaurante que o vovô Antônio escolheu. Era um lugar chique, daqueles em que os garçons te tratam como se você fosse importante. A comida estava ótima, e por um momento, eu me senti especial. Meu avô ficava me perguntando como eu estava, como andava o trabalho, quais eram meus planos. Fazia tempo que ninguém mostrava esse tipo de interesse por mim. Já meus pais e o Estaban não pareciam muito animados. Falavam pouco e, quando falavam, era só para jogar piadinha. Mais um ano no shopping, disse o Estaban rindo. Que imaturidade! Você não muda nunca, completou minha mãe. Tentei ignorar. Eu queria aproveitar aquele momento com meu avô. Mas aí, depois do jantar, enquanto a gente comia sobremesa, ele me olhou, sorriu e falou algo que mudou tudo. Alexander, me diz, você gostou do presente que te mandei no ano passado? Fiquei sem saber o que responder. O presente? O senhor diz o bolo. Obrigado, vovô. Meus pais disseram que foi o senhor quem mandou. O rosto do meu avô mudou na hora. Ele franziu a testa e respondeu, confuso. Um bolo, Alexander, eu não te mandei bolo nenhum. Na hora, o clima na mesa ficou pesado. Meus pais começaram a se mexer, visivelmente nervosos. Minha mãe tentou mudar de assunto. Essa sobremesa tá maravilhosa, né? Mas o vovô não deixou passar. Espera aí. Margarita, que história é essa de bolo? Ele então se virou para mim e disse: Alexander, você não gostou do carro que eu te mandei de presente no ano passado? Eu fiquei em choque. Um carro? Que carro, vovô? Eu nunca recebi carro nenhum. Só aquele bolo que meus pais disseram que era seu. Nesse momento, vi minha mãe ficar branca e meu pai derrubou o garfo no prato. Até o Estaban, que sempre falava alguma coisa, ficou mudo, olhando pro chão. Meu avô olhou devagar para os meus pais com uma cara que misturava confusão e raiva. O que tá acontecendo aqui? Ele perguntou com uma voz firme que me deu até calafrio. Eu dei um carro esportivo de presente pro Alexander. Onde tá esse carro? Meus pais começaram a gaguejar. Minha mãe falou que talvez fosse um mal-entendido. Meu pai tentou colocar a culpa na transportadora. Vai ver, o carro nunca chegou. Mas o vovô não engoliu essa. Ele bateu a mão na mesa com força. Os copos até tremeram. Me falem agora mesmo o que aconteceu com o carro, ou isso vai ter consequência. Ele gritou. O restaurante ficou em silêncio. Todo mundo olhou para nossa mesa, mas eu nem liguei. Eu estava em choque. Meu avô tinha me dado um carro esportivo, e eu nunca soube. Olhei para os meus pais, esperando uma explicação. O que veio depois foi pior do que eu esperava. Depois de enrolar um pouco, minha mãe finalmente contou a verdade. A gente vendeu, minha mãe disse, quase sussurrando. Precisávamos do dinheiro, Antônio. As coisas estavam difíceis. Meu pai tentou interromper, querendo se explicar. Foi pelo bem da família. Não dava para manter um carro tão caro. E o Estaban precisava de coisas. Foi aí que eu explodi. O Estaban precisava de coisas. E eu? Eu não importo. Porque é sempre ele. Meu avô ficou em silêncio por um momento. Só olhava para eles com uma raiva que eu nunca tinha visto nele. Aí ele falou. E cada palavra dele parecia um tapa. Não acredito que vocês traíram minha confiança. Eu dei aquele carro pro Alexander. Meu neto, o que sempre trabalhou duro, o que nunca pede nada. E vocês venderam para gastar com roupas, viagens, com o Estaban. Meus pais tentaram se desculpar. Disseram que nunca mais fariam isso, que foi um erro. Estaban, pela primeira vez, parecia assustado. Mas meu avô não quis ouvir mais nada. Nem mais um centavo. Acabou. Paguei essa conta vocês mesmos, disse, se levantando da mesa. Depois ele olhou para mim e falou. Alexander, vamos. Saímos do restaurante. Ele me levou até o carro dele. No caminho, dirigindo, ele começou a contar tudo.
Durante anos, ele mandava dinheiro não só para pagar as contas da casa. Ele mandava grana para mim para que eu pudesse estudar, para ter oportunidades. Mas ele confiava nos meus pais e mandava o dinheiro direto para eles. E agora ele via que eles guardaram tudo para eles. O carro não foi a única coisa que sumiu. Eu percebi há muito tempo como eles te tratavam, Alexander, ele disse. Sempre te diminuindo, sempre te deixando de lado. Mas isso foi a gota d'água. Eu fiquei em choque. Não só pelo carro, mas por tudo que ele tentou fazer por mim e eu nunca soube. Me senti traído, mas também aliviado. Finalmente alguém enxergou a verdade. Então ele me olhou e disse: Você não vai mais ficar com eles. Vem comigo. No país onde moro, você vai ter chances de recomeçar. Eu vou te ajudar. Não pensei duas vezes. Aceitei na hora. Uma semana depois, embarquei com meu avô rumo a uma nova vida. Quando cheguei na casa dele, fiquei de boca aberta. Era uma casa enorme, com uma garagem cheia de carros esportivos. Escolhe um, ele disse, sorrindo. O que te roubaram já era. Mas esses são seus. Escolhi um carro vermelho, brilhante, parecia coisa de filme. Foi mais do que eu jamais sonhei. Com a ajuda do meu avô, consegui um emprego numa grande empresa. Não era qualquer coisa, era um bom cargo, com bom salário e chance de crescer. Pela primeira vez na vida, eu me senti valorizado. Meu avô estava orgulhoso de mim. E eu também. Alguns meses depois, meu celular começou a tocar. Eram meus pais e o estavam. Não atendi a primeira vez, nem a segunda. Por semanas, fiquei recebendo mensagens e chamadas. Mas ignorei tudo. Eu não queria saber. Depois de tudo que fizeram, vender o presente que meu avô me deu, gastar o dinheiro que era para mim, rirem de mim por anos, eu não me sentia na obrigação de ouvir nada. Mas numa noite, depois de um dia puxado no trabalho, a curiosidade falou mais alto. Atendi só para ver o que eles iam inventar. Alexander, é você? Minha mãe perguntou do outro lado. A voz dela estava trêmula. A voz da minha mãe estava quase irreconhecível. Ela, que sempre falava comigo com aquele tom mandão, como se eu fosse um peso, agora parecia desesperada. Precisamos falar com você. Por favor, não desliga, ela pediu. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. As coisas estão difíceis. Seu avô cortou a gente totalmente. Não temos mais dinheiro, Alexandre. Vamos ser despejados semana que vem se não pagarmos o aluguel. Nós somos sua família. Você tem que nos ajudar. Na hora, não consegui segurar. Dei uma risada seca. Família, repeti, com a voz mais fria do que eu esperava. Agora eu sou da família. Onde estava essa família quando vocês riam de mim quando venderam o carro que o vovô me deu e gastaram tudo com roupas de marca e viagens pro Estaban? Onde estava essa família quando me deixaram sozinho em casa enquanto todos viajavam? Minha mãe tentou me cortar, mas eu não deixei. Não, Margarita. Agora não. Durante anos você me tratou como se eu não existisse. E agora que está sem saída, lembra de mim. Do outro lado da linha ficou tudo quieto. Então ouvi meu pai pegar o telefone. Alexandre, não seja ingrato, disse ele, com aquele jeito arrogante de sempre. A gente fez o que pôde por você. Tudo o que fizemos foi pelo bem da família. Como você tem coragem de jogar tudo isso na nossa cara depois de tudo que te demos? Aquilo foi demais. Me deu o quê? Gritei. Um bolo vagabundo que nem era de vocês, zombaria toda vez que eu chegava cansado do trabalho ou aquele desprezo constante enquanto davam tudo pro Estaban. Não me faça rir, Jaime. No fundo, ouvi o Estaban resmungar alguma coisa. Minha mãe voltou pro telefone, agora com a voz mais suave, quase pedindo. Alexander, por favor. A gente tá num aperto de verdade. O Estaban tá tentando arrumar um emprego, mas tá difícil. A gente não tem mais nada. Seu avô nem atende nossas ligações. Sabemos que você tá bem, que conseguiu um emprego bom numa grande empresa. É só uma ajuda, por favor. Somos sua família. De novo essa palavra.
Cada vez que falavam a família, eu sentia uma mistura de raiva e nojo. Quer saber? Falei, segurando a vontade de gritar. Se precisa de ajuda, pede pro Esteban. Ele sempre foi o favorito, não foi o queridinho. Deixa ele resolver isso agora. E desliguei. Nem esperei resposta. Meu coração estava acelerado. Mas não era só raiva. Era um tipo de alívio, como se eu finalmente tivesse dito tudo o que guardei por anos. Semanas depois, meu avô me contou que eles tinham sido despejados. Agora moravam num lugar pequeno, mal conseguindo se virar. Esteban, que nunca tinha trabalhado um dia na vida, agora precisava se virar sozinho. Meus pais, que sempre se achavam melhores do que eu, estavam passando aperto. E eu estava livre. Tinha um emprego de verdade, um carro incrível e, o mais importante, tinha alguém que acreditava em mim. Meu avô Antônio me deu a chance que meus pais nunca quiseram me dar. E pela primeira vez na vida, eu me sentia em paz.